Ortodoxia, de G. K. Chesterton. Capítulo 6. Narração Beth Gravina. Paradoxos do cristianismo. O problema real desse nosso mundo não é que ele seja um mundo irracional, nem mesmo que seja razoável. O tipo mais comum de problema é que ele é quase razoável, mas não tanto. A vida não é uma ilogicidade. No entanto, é uma armadilha para os lógicos. Ela parece um pouco mais matemática e regular do que é. Sua exatidão é óbvia, mas sua inexatidão está oculta. Sua selvageria está à espreita. Dou um exemplo grosseiro do que quero dizer. Suponha que alguma criatura matemática da Lua avalie o corpo humano. Ela veria imediatamente que o essencial sobre ele é o fato de ser duplicado. Um homem é dois homens. O da direita se assemelha exatamente ao da esquerda. Após notar que havia um braço à direita e outro à esquerda, uma perna à direita e outra à esquerda, ela poderia seguir e ainda constatar em cada lado o mesmo número de dedos, o mesmo número de pés, olhos gêmeos, orelhas gêmeas, narinas gêmeas e até mesmo lóbulos gêmeos do cérebro. Por fim, ela tornaria esse padrão como lei, e assim, onde encontrasse um coração de um lado, deduziria haver outro coração do outro. E exatamente aí, onde mais achasse que estava certo, ela estaria errada. É esse silencioso desvio da precisão de 1 milímetro o elemento que é estranho em tudo. Parece uma espécie de traição secreta no universo, uma maçã, uma laranja redonda o suficiente para ser chamada redonda, mas no fim das contas não é redonda. A Terra tem a forma de uma laranja a fim de, pelo engodo, levar algum astrônomo simplório a chamá-la de globo. A lâmina nas gramíneas recebe o nome em alusão à lâmina da espada, pois ambas terminam em pontas aguçadas, mas não exatamente assim. Em todo lugar, as coisas têm esse elemento do quieto e incalculável. Ele escapa aos racionalistas, mas nunca escapa até o último momento. Da grande curva de nossa Terra poderia facilmente inferir-se que cada centímetro dela era igualmente curvo. Parece racional que, já que o homem tem um cérebro de 2 lados, ele devesse ter um coração dos 2 lados. No entanto, os cientistas ainda estão organizando expedições para encontrar o Polo Norte, pois gostam muito de regiões planas. Os cientistas também ainda estão organizando expedições para encontrar o coração do homem, e quando tentam encontrá-lo, geralmente encontram-no do lado errado. Assim, a percepção, a inspiração real é mais bem testada se adivinha essas malformações ocultas ou surpresas. Se nosso matemático da Lua visse os 2 braços e as 2 orelhas, ele poderia deduzir as 2 omoplatas e as 2 partes do cérebro. Mas se ele adivinhasse que o coração do homem estava no lado direito, então eu deveria chamá-lo de algo além de matemático. E esta é exatamente a vindicação que venho propondo desde então para o cristianismo, que ele não apenas deduza verdades lógicas, mas que quando ele subitamente se torna ilógico, tenha encontrado, por assim dizer, uma verdade ilógica. Ele não só acerta sobre as coisas, mas erra, se é possível falar assim, exatamente onde as coisas dão errado. Seu plano atende às irregularidades secretas e espera o inesperado. É simples sobre a verdade simples, mas é inflexível a respeito da verdade delicada. Ele admitirá que um homem tem 2 mãos. Ele não admitirá, embora todos os modernistas lamentem, a dedução óbvia de que tem 2 corações. É meu único propósito neste capítulo apontar isso. Mostrar que sempre que sentimos que há algo estranho na teologia cristã, geralmente achamos que há algo estranho na verdade.
Fez alusão a uma frase sem sentido que diz que esse ou aquele credo não pode ser crido em nossa época. Claro, tudo pode ser crido em qualquer época, mas por estranho que pareça, há realmente um sentido em que um credo, se é que é crido, pode ser crido mais permanentemente em uma sociedade complexa do que em uma simples. Se um homem acha o cristianismo verdadeiro em Birmingham, ele tem razões mais claras para a fé do que se tivesse achado a verdade na Mércia. Quanto mais complicada parece a coincidência, menos pode ser uma coincidência. Se flocos de neve caíssem na forma, digamos, do coração de Midlothian, poderia ser um acidente, mas se os flocos de neve caíssem na forma exata do labirinto de Hampton Court, penso que se poderia chamar isso de milagre. É exatamente como um milagre assim que desde então sinto a filosofia do cristianismo. A complicação de nosso mundo moderno prova a verdade do credo com mais perfeição do que qualquer um dos problemas comuns das eras da fé. Foi em Notting Hill e Battersea que comecei a ver que o cristianismo era verdadeiro. É por isso que a fé tem essa elaboração de doutrinas e de detalhes que tanto afligem aqueles que admiram o cristianismo sem crer nele. Quando alguém crê em um credo, tem orgulho da complexidade dele, assim como os cientistas se orgulham da complexidade da ciência. Essa complexidade mostra quão rica ela é em suas descobertas. Se algo é correto, é um elogio dizer que é elaboradamente correto. Um galho pode se encaixar em um buraco ou uma pedra se ajustar em uma concavidade por acidente. Mas uma chave ou uma fechadura são complexas. E se uma chave se encaixa em uma fechadura, você sabe que é a chave certa. Mas essa intrincada precisão da coisa torna muito difícil fazer o que tenho de fazer agora, descrever esse acúmulo de verdade. É muito difícil para um homem defender algo de que ele está totalmente convencido. É relativamente fácil quando ele está apenas convencido de modo parcial. Ele está convencido de modo parcial porque encontrou essa ou aquela prova da coisa e pôde expô-la. Mas um homem não está realmente convencido de uma teoria filosófica quando descobre algo que a prova. Ele só está realmente convencido quando acha que tudo a prova. E quando mais razões convergentes de encontrar evidenciando essa convicção, mais desconcertado ficará se lhe for solicitado repentinamente que as resuma. Assim, se alguém perguntasse a um homem inteligente comum, no impulso do momento, por que você prefere a civilização à selvageria? Ele olharia descontroladamente para um objeto após outro e só conseguiria responder de maneira vaga. Porque há aquela estante de livros, e as pedras de carvão no balde de carvão, e pianos, e policiais. Todo o argumento a favor da civilização é que o argumento a favor dela é complexo. Ela tem produzido muitas coisas. Mas é exatamente essa multiplicidade de provas que deveria tornar a resposta esmagadora, que torna a resposta impossível. Há, portanto, sobre toda a completa convicção, uma espécie de enorme impotência. A crença é tão grande que leva muito tempo para entrar em ação. E essa hesitação surge principalmente, por estranho que pareça, da indiferença em relação ao ponto do qual se deve começar. Todos os caminhos levam a Roma, e essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas nunca chegaram lá. No caso dessa defesa da convicção cristã, confesso que eu, de pronto, começaria o argumento com qualquer coisa. Eu começaria com um nabo ou um táxi. Mas se devo ser cuidadoso em deixar claro o que quero dizer, penso que será mais prudente continuar os argumentos do último capítulo, que tratava de insistir na primeira dessas coincidências, ou melhor, ratificações místicas. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.